toda a religiosidade de todos, de tudo que aconteceu na antiga aliança, e a superioridade até mesmo de grandes líderes, e também mostrar a salvação que foi operada em nós, e para onde Cristo está levando a igreja. É nesta epístola, no capítulo 2, que nós acabamos de ler alguns versículos mais acima, ele começa a primeira exortação dizendo aos irmãos: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aleluia. Ele começa a exortar os irmãos: olha, nós precisamos ter atenção, nós temos que ser inteligentes e ter atenção no que nós já temos ouvido acerca do Evangelho, acerca da salvação, acerca da pessoa de Jesus Cristo. Para quê? Nós precisamos ter essa atenção para não desviarmos delas. Lembra que Tiago escreve na sua epístola que nós devemos não ser somente ouvintes, mas também praticantes. Muitas pessoas que se desviam, muitas pessoas que vivem a sua vida cristã de forma cansada, de forma desanimada. Tudo isso é reflexo de não se atentar por aquilo que está sendo pregado. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina de forma muito clara: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por aquilo que Deus está fazendo de forma externa. Se fosse assim, os judeus não teriam negado Jesus, porque quem mais viu milagres a não ser o povo judeu? Mas eles não receberam Jesus e não aceitaram a Jesus, porque não se atentaram naquilo que eles estavam ouvindo. Aleluia, glória a Deus. As pessoas entram na igreja, recebem Jesus como Salvador, e elas querem ver, elas querem tocar, elas querem contemplar os milagres, mas os milagres que Deus faz, muitas das vezes não converte o coração de ninguém. Mas a palavra de Deus é poderosa para convencer o homem do pecado, do erro, e trazer o homem à salvação. E por isso o autor da epístola aos Hebreus diz: portanto, convém que nós atentamos, irmãos, ou seja, prestamos atenção, tenhamos o total zelo e cuidado por aquilo que nós estamos ouvindo. Para quê? Para que lá na frente não venhamos a desviar daquilo que estamos aprendendo. Porque se de fato nós chegarmos ao pleno conhecimento de Jesus Cristo por intermédio da palavra, não há Satanás que nos arraste da presença de Jesus Cristo nosso Senhor. Por mais que venham as lutas, as dificuldades, nós conhecemos quem nos chamou, nós sabemos o que Ele fez, nós reconhecemos o seu amor e a sua salvação. Aleluia. Atendamos. As pessoas nesses últimos dias não têm dado ouvido à palavra, não têm se atentado à palavra, não tem se preocupado com a palavra. O Salmo de número 119 é o salmo que tem mais verso em toda a Bíblia. E quando você lê o Salmo 119, o salmista está exaltando a palavra de Deus. Existe um texto que ele diz: como purificará os jovens do seu mau caminho, guardando a palavra no seu coração. Aleluia. No Salmo 119 ele diz:
lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra ilumina, a palavra nos guia, a palavra nos sustenta, a palavra nos alimenta, a palavra nos renova, a palavra nos anima, a palavra nos fortifica. E porque a palavra, ela tem todo esse poder, porque o mesmo livro de Hebreus diz que a palavra é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e ela entra na junta e medula e faz a divisão. Ela é poderosa. Aleluia. Ao contrário do que muitos dizem, este livro contém a palavra. Não. Se você já disse isso, esse livro contém a palavra, você está cometendo uma heresia. Esse livro é a palavra de Deus. Esse livro não contém, ela é diferente de conter, ela é a palavra de Deus. Essa palavra é verdadeira, é fiel. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Jesus, quando pregava a palavra, e a palavra era dura, e a palavra era exatamente acerca da ceia, e ele dizia para os seus discípulos: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Alguns começaram a dizer: duro é esse discurso, quem vai aguentar? E começaram a sair, começaram a ir para um lado, para o outro, ficaram os 12, e Jesus perguntou: vocês também não vão embora? A Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem a palavra da vida eterna. Aleluia. Só tu tem a palavra da vida eterna. Quem tem a palavra da vida? Jesus. O que nós estamos fazendo aqui? Adorando Jesus. Por que nós reunimos aqui? Para adorar Jesus. Por que nós, aleluia, somos chamados de cristão? Porque nós seguimos Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tem a palavra viva. Aleluia. Nele, Jesus, nós encontramos o verdadeiro sentido da nossa vida. Em Jesus nós somos vitoriosos, em Jesus nós somos abençoados. A palavra da vida não está na boca do pastor, não está, aleluia, com o líder religioso, não está, não é propriedade de nenhuma denominação. A palavra é de Jesus, e essa palavra é que salva, que liberta, que transforma, que regenera, que convence, que muda, que transforma. Glória a Deus. Glória. 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 Aleluia. Glória. Glórias. Shurabaia. Glória. João escreve o seu evangelho e diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, habitou no meio de nós. Aleluia. O verbo é também a luz. O que é o verbo? A palavra de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus é o sentido da nossa vida. Nós compreendemos o evangelho do jeito que ele é, irmão Miro, irmãos que estão aqui nesta noite, oh aleluia,
Não há espaço para desânimo, irmão. Se nós compreendemos o Evangelho, se nós quebrar a nossa arrogância, a nossa cosmovisão. Quando eu estava lá estudando na faculdade, e eu estava acerca de uma matéria sobre filosofia, e eles diziam, nesta matéria, que para nós reconhecermos e termos verdadeiramente um conhecimento pleno de Jesus, a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que o nosso pensamento, o nosso conhecimento é errôneo. Nós precisamos negar a nossa cosmovisão. Nós chegamos até aqui com um emaranhado de crenças, de culturas, desde os nossos pais, nas escolas, e todo mundo apresenta uma cultura, apresenta uma religião, não isso, aquilo, afro, não sei o que lá, Deus é deuses. E para reconhecer Jesus como o único caminho para chegar a Jesus, tem que abrir mão da nossa cosmovisão. Aleluia! E reconhecer que Jesus é a verdade. O mundo pós-moderno prega e ensina nas escolas para os nossos adolescentes e jovens. Não existe a verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade, e a verdade que cada um tem é a sua própria verdade. Mas Jesus, o próprio Jesus, a vida que se manifestou no meio de nós, ele, aleluia, ele pregando um dia, e está relatado no Evangelho de João, dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ninguém chega ao Pai. Sabe por que o mundo nos odeia? Porque o mundo está dizendo: não, cada um quer ser o que precisa, quiser ser. Aí você olha nas redes sociais, um amontoado de jovens, principalmente na Inglaterra, acontece muito isso. Os jovens colocou na cabeça que eles são cachorros. E eles foram para a praça, um monte de jovens, e ficaram. Porque colocaram na mente que são cachorros. Eles têm a verdade deles. Não, essa é a minha verdade, eu sou o que eu quero ser. Mas Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele já mostrou para o homem: eu sou a verdade. Jesus é a verdade. E essa verdade que é Jesus não é prioridade de ninguém, não é propriedade de ninguém. Alguém diz: a minha igreja salva, a minha igreja é melhor, lá onde eu congrego é melhor. Não, Jesus não é propriedade de ninguém. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é o Senhor. Glórias. Só Ele pode nos salvar. Fala para alguém que está do seu lado: só Jesus, irmão, não tem outro jeito. Zeus não salva ninguém. Buda não salva ninguém. Allan Kardec não salva ninguém. Bolsonaro não salva ninguém. Lula não salva ninguém. Que mais? Que mais? Maria não salva ninguém. Pedro não salva ninguém. Judas não salva ninguém. Jorge não salva ninguém. João não salva ninguém. Mas Jesus salva. Jesus salva. Jesus é o único que pode salvar. E por que Ele é o único que pode salvar? Porque Ele assumiu a natureza humana. Glória. E Ele fez aquilo que nenhum homem conseguiria fazer. Ele pagou a dívida. E quando esta mensagem entra no seu coração, meu irmão, você pode até ficar meio abatido, mas você continua marchando. Aleluia. Você continua marchando. Não, Jesus é o único, não dá para largar Ele. Não pode. Não tem nada. Vou largar Ele porque meu chefe mandou embora. O que Jesus tem a ver com o meu chefe que mandou embora? Eu vou largar Ele porque o irmão não me cumprimentou no culto. O que Jesus tem a ver com o irmão que não me cumprimentou?
Eu vou largar ele porque o irmão falou mal de mim. O que Jesus tem a ver com o irmão que falou mal de mim? Jesus não fala mal de ninguém. Jesus não manda ninguém embora. Se Jesus estivesse aqui em pessoa, poderia entrar o pior pecador aqui na porta. Nós poderíamos dizer: você não pode entrar, você está mal vestido, você está fedendo, vai embora. Mas Jesus, ele fala: pode entrar. Senta aí, ouve. Porque Jesus não despreza ninguém, Jesus abraça. Jesus não fala mal de ninguém, mas fala bem de você. Como diz o profeta: pensei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O pensamento, o plano de Deus para a sua vida é um pensamento e projeto de bênção, meu irmão. Agora pode parecer que está uma derrota, mas se você serve a Deus, Deus está planejando o seu futuro, Deus está planejando a sua história. Essa mensagem tem que impregnar na sua mente, para você ser um crente forte. Os crentes lá estavam voltando, desanimados. É por isso que nessa mesma epístola o autor diz assim: não deixe de congregar, como é costume de muitos. Não deixe de congregar. Por que você acha que o autor disse isso? Você agora já está aprendendo o porquê que o autor disse para a igreja: não deixe de congregar, hein? Como é costume de muito. Ah, mas estou sendo perseguido, Nero está matando todo mundo, está jogando todo mundo na cova dos leões. Tem família sendo devorada por leões. Tem crente que está sendo queimado, cerrado no meio. Vamos sair, vamos parar de congregar. Aí vem o autor de Hebreus e diz: não deixe de congregar. Por quê? Porque Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho. E Jesus está nos levando para a glória e honra eterna. Mas eu não aguento, a luta está grande. Calma, meu irmão. Jesus está nos levando para a glória e honra eterna. Oh, glória. É por isso que você não pode parar e desistir agora, retroceder e desanimar. Você não pode desistir. Jesus está fazendo uma grande obra e Ele está nos levando para a glória e honra eterna. Ele vai sujeitar todas as coisas debaixo dos nossos pés. Como diz o autor, agora nós não vemos nada sendo sujeitadas, mas vemos a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que está levando os seus irmãos para a glória e honra. Esse evangelho. E é por isso que eu não me canso de pregar sobre salvação. Glória a Deus. Aleluia. É que você entende isso e não pare de congregar. O autor começa dizendo, capítulo 1. Vamos ver se nós vamos conseguir. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Deus se revelou no passado pelos profetas. Deus se revelou no passado através de visões. Foi cantada aqui a sarça. Deus se manifestou na sarça. Mas aí ele começa a entrar num assunto mais profundo. O capítulo 1, capítulo 2, o autor começa a se aprofundar na questão de Cristo. Ele começa a falar da união hipostática de Jesus. Agora alguma mente deu nó. Pastor, o que é a união hipostática? A união hipostática de Jesus é que Jesus é o único. Jesus é o único que nele habita a natureza divina e a natureza humana. Jesus, ele sempre foi Deus. A Bíblia diz que ele sempre existiu, ele é autoexistente junto com o Pai. Mas quando chega no Novo Testamento,
O próprio, eu aconselho você a ler o capítulo 1, capítulo 2, a Bíblia diz que ele foi conduzido. Deixa eu ver se eu acho aqui a palavra correta aqui que está escrito. Vamos continuar lendo, a gente chega lá. Versículo 2: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo a quem Jesus é, irmãos. Ele está falando quem Jesus é. Capítulo 1, ele está falando da divindade de Jesus. Quem aqui tem dúvida que Jesus é Deus? Ainda bem. Graças a Deus por isso. Jesus é Deus, irmão. Tem alguns aí que estão falando que Jesus não é. Não cai não. Testemunho de Jeová. Tem uns aí que guardam algumas coisas, diz que Jesus é Miguel. Jesus não é Miguel não. Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Pastor, existe 3 deuses? Não existe 3 deuses, irmão. Deuteronômio 6. Um só Deus. É o quanto? Um só Deus. E esse único Deus é 3 pessoas. Agora deu nó. Agora deu nó. Pastor, como é isso? Não sei também, porque ainda não fui lá. Mas a Bíblia diz que é um Deus só. Mas esse único Deus é 3 pessoas. Lembra como ele se apresenta a Moisés? Senhor, eu vou lá, vou falar o que para Faraó? Vai lá e diga para Faraó: eu sou o que sou. Diga para ele: o grande eu sou me enviou até vós. O que Deus está falando? Oh, Moisés, eu sou o que eu quero ser. Eu sou autoexistente. Não depende de ninguém, depende de mim. Aleluia. Eu sou o que eu quero ser, Moisés. Se eu quiser ser o Salvador, eu sou o Deus Salvador. Se eu quiser ser o Deus que salva, eu sou o Deus que salva. Eu sou o que eu quero ser. Eu não estou preso a ninguém. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou a causa de toda a existência. Ele é Deus. Se nós conseguirmos compreender Deus aqui, irmão, poderíamos ir embora. Sabe por que a nossa mente não consegue compreender Deus? Porque Ele é Deus. É por isso que nós temos que usar a fé. É por isso que a Bíblia nos ensina a fé. O que é a fé? A fé é você ter a convicção de algo que realmente existe, mesmo você não vendo. Você vê Deus? Alguém aqui vê Deus? Vê, irmão? Tem alguns aí que diz que vê. Alguém aqui vê Deus? Ninguém vê Deus. Você sente a mão de Deus tocar em você assim? Como alguém pega? Não, você às vezes tem algumas coisas maravilhosas. E mesmo não acontecendo isso, não é tão bom sentir a presença dele. É um... Só sentir a presença dele não é bom? Mas a Bíblia diz que naquele dia nós vamos ver Ele como Ele é. Glória a Deus. É aquilo que nós vimos por espelho, nós vamos ver de forma clara. E tudo vai ser revelado para nós naquele dia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é único. Deus é único. Mas esse único Deus, Ele se manifesta em 3 pessoas distintas. E não são 3 pessoas, são um único Deus. Não são 3 deuses, é um único Deus. Em 3 pessoas. O Pai não é o Filho não é o Pai. O Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo também não é o Filho. As 3 pessoas da Trindade. Mas eles são um. O Filho já existia com o Pai desde a eternidade. O texto diz aqui, vamos continuar lendo. Olha o que a Bíblia diz. Que Jesus é o herdeiro de tudo que foi criado no mundo, o qual sendo resplendor, olha quem Jesus é. Jesus é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata. Você quer conhecer Deus? Só dá para conhecer Deus através de Jesus. Porque Jesus é a expressão exata da pessoa de Deus. Olha agora o que diz: e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus é quem sustenta todas as coisas que foram criadas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados,
assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, hoje te gerei. Aleluia. Aonde Jesus foi gerado? Aí entra a parte humana de Jesus. Primeiro ele está falando da parte divina, ele sempre existiu, ele é o Criador. Glória a Deus. Mas teve um momento que ele foi gerado como homem. Na eternidade ele não estava como homem, mas quando ele nasceu em Maria, ele se fez homem. E agora Jesus, ele é divino e homem. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: Deus homem. Oh, aleluia. E por que Jesus fez homem, irmão? Pergunta para quem está do seu lado: por que Jesus fez homem? Nós estamos aprofundando um pouco mais, irmão. Então, sai do alicerce, porque o negócio é nós nos aprofundarmos mais. Sai, não pode, não toca. Jesus quer levar nós mais profundo na palavra. Tem coisa que muita gente ainda não conhece e precisa conhecer, então tem que sair, irmão, da mesmice, tem que sair do leitinho. O autor da Epístola aos Hebreus, ele chama atenção para isso. Olha, eu tenho coisas tão profundas para falar com vocês, mas eu não consigo, porque vocês ainda estão no leite. E eu preciso voltar sempre nos rudimentos da fé. Isso é pecado, não toque nisso, não faça isso, não fala do irmão, não, precisa conhecer quem é Cristo, a profundidade da sua grandeza, o que Ele fez, quem Ele é, aleluias, para nós conhecermos Ele de forma completa e não desanimarmos em nenhum momento e seguirmos para onde Ele está nos levando, para a honra e glória eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Voltando lá. O qual, sendo resplendor, purificação dos pecados, aceitou-se à destra na majestade nas alturas, feito um tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, ele fala aqui como que se ele estivesse falando como se fosse o próprio Deus. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, Jesus foi introduzido no mundo como primogênito de muitos irmãos, ao ponto de a epístola dizer assim, que ele foi tão semelhante a nós, de carne e sangue, que ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Você sabia disso? Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e a Bíblia diz que ele também é o nosso irmão. Aleluia. Como homem, ele também foi o nosso irmão, porque ele se fez a semelhança dos homens. Ele se fez carne e sangue, assumiu a natureza humana. Você está entendendo isso, irmão? Então eu vou simplificar um pouco, para não ficar muito complicado. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite: nós vamos participar da ceia. O que o autor de Hebreus está dizendo? O autor de Hebreus, ele começa a falar a superioridade de Jesus acerca dos anjos. Jesus é maior do que os anjos. Por que Jesus é maior do que os anjos? Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus e por isso ele é maior do que os anjos. Ele é digno de glória, ele é digno de honra, ele é digno de louvor, ele é digno de adoração. Ele está acima dos anjos.
E porque o autor aos Hebreus falou dos anjos, porque os judeus tinham uma estima muito grande pelos anjos e pelos profetas. E aí vem, aleluia, o autor da epístola aos Hebreus diz assim: olha, eu quero falar algo para você. Esse Jesus que nós estamos seguindo, e esse Jesus que eu estou tentando exortar vocês para não se desanimar e não ser tentado a voltar, ele é maior que os anjos, ele é maior do que os profetas. Se você continuar lendo o livro de Hebreus, você vai ver que a Bíblia vai dizer que ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Abraão, ele é maior do que todos os profetas do Antigo Testamento. Ele é Deus. Mas no capítulo 2 ele começa a falar da humanidade de Jesus. E é por isso que no versículo 5 ele usa o salmo que foi escrito, dizendo, porque não foi versículo 5, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de quem falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem, para que dele te lembres? Ou homem, ou filho do homem, para que visites? Quem é o homem? Jesus se fez homem. Agora olha que coisa interessante. O capítulo 1 está dizendo que ele é maior do que os anjos. No capítulo 2 diz que ele se fez homem. Se fazendo homem, ele se fez um pouco menor do que os anjos. Olha para mim, irmãos, senão você vai se perder. Ele se fez um pouco menor do que os anjos quando ele assumiu a natureza humana. E por que ele fez isso? Porque Jesus assumiu a natureza humana. E aqui que está o segredo, irmãos. Quando Deus criou o homem e a mulher, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 31, coloca lá rapidamente, nós já estamos partindo para a conclusão desse tema. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 31, irmão, não se perca, isso é muito importante que você aprenda nesta noite. 26, olha o que a Bíblia diz no livro de Gênesis quando o homem foi criado, preste atenção, porque que Jesus fez, foi necessário Jesus se fazer homem. Olha o que diz Gênesis antes da queda. A Bíblia diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que está escrito em seguida? Domine, volta lá de novo. Deus criou o homem, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Até o 31. Deus, eis que o homem tem dado toda a erva que tem semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto e dê semente, ser-vos-á para mantimento, e toda animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, e alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Muito bom. Se você ler com calma, depois todos os versículos anteriores, quando Deus foi criando todas as coisas, Ele foi dizendo, e viu Deus que era bom. Quando Deus criou o homem, Ele termina dizendo, e viu Deus que era muito bom. O livro do profeta Isaías diz assim, que o homem é a coroa da criação de Deus. O homem, hoje você vê as pessoas dando mais valor aos animais do que aos homens, mas os homens é o ápice da criação de Deus. Aleluia.
isso que o diabo tenta desvalorizar a humanidade. Porque o homem é o ápice da criação de Deus. Deus criou tudo antes, todo o habitat para a sobrevivência do homem. Depois que tudo que estava pronto, Deus criou a cereja do bolo. Deus criou o homem. E o que Deus disse para o homem? O homem ia reinar, governar com Deus na terra. Deus disse: domine, sujeite. E aí nós temos um grande problema nesse versículo. Por quê? Porque quando nós olhamos para hoje, o homem não consegue exercer domínio sobre nada. O pecado entrou e o homem perdeu o domínio de si próprio. Ele não consegue ao menos se dominar. Quando vem a raiva, ele solta a raiva. Ele sai xingando, sai agredindo porque não tem domínio. Quando ele quer ofender, ele ofende. Esses dias uma das minhas filhas disse para minha esposa corrigindo ela, pequena, ela disse assim para minha esposa: mãe, eu até quero obedecer, mas não consigo. Sabe por que não consegue? A gente dá risada, mas nós somos assim também. Você não quer obedecer a Deus também? Mas tem hora que não consegue, porque não consegue perder o domínio. O pecado veio, o que aconteceu? O homem que era para ser o dominador, ia sujeitar todas as coisas, ia dominar sobre os peixes, sobre os répteis. Hoje o tubarão está comendo o homem. O homem não pode nem ir na praia mais, vem o peixe. E o homem foi criado para dominar os animais, sujeitar todas as espécies de animais, governar sobre toda a terra. O homem não consegue dominar a si próprio, não consegue ter domínio sobre os vícios. Ele tem vontade, ele se prostitui, ele cai, ele cede, porque ele não é ser egoísta, é porque ele não consegue se dominar. Há um dilema. Aí que entra Jesus. Oh, aleluia. Aí que Deus introduz Jesus como homem na terra. O segundo Adão, não só o segundo Adão, mas o autor da salvação. Aleluia. Olha, está aqui o segundo Adão. O diabo veio para ele e disse: você está de jejum, está com fome, né? Sim. Transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo vai, Jesus toma. E o diabo vem de novo e toma. O autor de Hebreus diz: ele foi tentado em tudo e não cedeu em nada. Ele venceu. Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Jesus, ele garantiu e disse: eu venci. O que isso quer dizer? Jesus está convidando a humanidade: olha, aquilo que você não consegue vencer, eu venci. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu as trevas, Jesus venceu o pecado, e ele pode nos ajudar. Jesus pode nos ajudar. Fala para quem está do seu lado: Jesus pode nos ajudar, irmão. Fala para quem está do seu lado: Jesus pode ajudar a nós nesse dilema que nós estamos. Jesus pode nos ajudar. Jesus pode nos ajudar. Jesus é a resposta. Eu já tentei, não consigo sair. Eu não consigo parar desse vício. É mais forte do que eu. Jesus é a resposta. Deus introduziu Jesus, o filho primogênito. O filho primogênito nasceu como homem. Aleluia, o segundo Adão. Ele foi a semelhança de todos nós. Por isso que ele é chamado também dos nossos irmãos. E ele fez isso não para salvar anjos, mas para salvar a descendência de Abraão, para nos salvar, para nos remir aquilo que nós não conseguíamos. Ou seja, nós éramos escravos. O pecado nos dominava. E por causa disso, da queda, o homem que foi criado para dominar passou a ser dominado. Nós não conseguimos controlar nossos sentimentos.
Nós não conseguimos controlar nossa raiva. Nós não conseguimos controlar nossa ansiedade. Nós não conseguimos controlar as nossas tristezas. Nós não temos domínio. Mas Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Glória a Deus. De tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio não para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo, porque o mundo já está condenado. Jesus não veio condenar ninguém, Jesus veio salvar, porque o mundo já estava escravizado, o homem já está escravizado dos seus próprios deleitos, dos seus próprios pecados. Deus introduz o Filho dele no mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Ele é o pioneiro, ele foi à frente abrindo o caminho. Agora existe uma luz, existe uma esperança. Eu estou desistindo, eu não aguento mais. Olhe para Jesus, agarre nas vestes de Jesus, abrace Jesus nesta noite. Eu não aguento mais, eu vou desistir. Jesus é a salvação, Jesus é a resposta. Eu não tenho resposta para você, eu não tenho óleo ungido que vai resolver o seu problema, eu não tenho cartão ou envelope que vai mudar a sua história, mas eu estou apresentando um que foi introduzido no mundo para salvar a humanidade, e o nome dele é Jesus. Quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus? Glória a Deus poderoso, aleluia. Deus poderoso, glória. Eu não sei como você está recebendo essa mensagem, eu não sei o que você está sentindo, mas cada domingo que eu venho pregar aqui, parece que o negócio está ficando mais gostoso. Aleluia. Quanto mais a gente fala de Jesus e menos de nós, o culto fica mais gostoso, a presença fica mais palpável. E ele está aqui de novo. Jesus está aqui de novo. Ele está aqui domingo passado, voltou hoje de novo. Ele voltou, pastor, porque aqui ninguém está falando do pastor, da unção, disso, daquilo. Está falando de Jesus, o Salvador, o Redentor da humanidade. Jesus. Jesus é salvação, Jesus é cura, Jesus te ama, Jesus te quer, Ele te ama. O mundo te despreza, o mundo não te dá valor, o mundo diz: você é um cachaceiro, você é isso, você é um prostituto, você é aquilo. Jesus foi introduzido para dizer: eu tenho poder para te salvar, eu tenho poder para te tirar da escravidão e te colocar no lugar de honra. Aleluia! Quem quer essa mudança? Quem quer essa mudança? Pastor, qual é a mágica? Jesus, irmão. Não tem mágica, Jesus. Você tem que ter fé no coração e confessar com seus lábios, e Jesus vai entrar aí. Jesus vai te ajudar com suas fraquezas. Eu não vou mais para a igreja, eu não aguento mais. Eu não vou tomar ceia, porque eu tomo a ceia na mesma semana, eu já estou falando palavrão de novo. Eu já não consigo me segurar. Eu estou brigando no trânsito. Eu estou isso, eu estou aquilo. Insiste em Jesus, irmão. E é aquilo que você não tem domínio, Jesus vai entrar. O que ele vai fazer? Vai introduzir dentro de você. Ele não foi introduzido no mundo, Jesus? Agora ele entra em você e sabe o que ele faz? Ele introduz o Espírito Santo dentro de você. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Está dando vontade de correr, está dando vontade de saltar. Que maravilha! Deus está aqui. Ele vem, o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? Ele começa a limpar, ele começa a transformar, e ele começa
Chorabacandara. Amancho que passa. Abandara chuva. Amanda candara chuva. Tem um livro do Augusto Cury que ele escreve dizendo assim: o homem nesses últimos dias ele consegue domar os animais. Cadê minha esposa?